Olá, meus irmãos, Deus abençoe você, seja bem-vindo aqui a mais uma aula, aqui a nossa formação teológica, continuando esse estudo de panorama do Novo Testamento. Ontem vimos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje vamos aqui para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos para a aula então? Paulo escreve a essa igreja, como nós vimos ontem, uma igreja que foi fundada muito rápido. Essa igreja, ela passou por muita perseguição. Paulo fica 3 semanas apenas ali na sinagoga, pregando, ensinando e demonstrando que Jesus Cristo era o Messias. Então, debaixo de perseguição, Paulo vai sair praticamente fugido dessa cidade. Ele vai dali, vai para Corinto, passando por Atenas, e de lá ele vai escrever a sua primeira e também a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Então, Paulo agora vai escrever uma carta que é a segunda carta, que é pequena, mas é uma carta profunda, é uma carta que, ao mergulhar nela, nós vamos perceber que há um conteúdo pastoral muito grande, um cuidado de Paulo com aquela igreja, porque ele já escreve a sua primeira carta, já demonstra uma grande preocupação com o que está acontecendo ali, mas agora também ele escreve a segunda carta, e é uma carta que é pastoral, é uma carta que tem um conteúdo escatológico também muito forte, mas é uma carta também confrontadora. Paulo vai confrontar aqui os Tessalonicenses. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer assim: Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Poucos meses depois que Paulo vai escrever essa carta, na verdade ali mais ou menos por volta do ano 51, alguns falam entre 6 meses e um ano, é que poucos meses depois de escrever a primeira carta, Paulo vai escrever também essa segunda carta. E Paulo ali está em Corinto, é uma igreja que ainda é jovem, uma igreja que, por mais que seja muito jovem, ela ainda é uma igreja perseguida, mas que vai amadurecendo muito rápido por causa, não somente por causa desse acompanhamento de Paulo, mesmo que de longe, levando Timóteo, enviando alguns discípulos para orientar, para pastorear aquela igreja, mas é uma igreja que vai amadurecendo muito rápido. E Paulo vai escrever com qual motivação? A motivação agora é justamente continuar a corrigir os problemas que aquela falsa ideia do dia do Senhor já chegando estava provocando. Eles estavam com a expectativa errada do dia do Senhor. E por mais que Paulo escreve a sua primeira carta para encorajar os irmãos e para ensinar a respeito do dia do Senhor, da segunda vinda de Cristo, eles ainda continuavam mantendo ali os falsos mestres, os falsos ensinos ainda eram uma realidade, e essa falsa expectativa do dia do Senhor ainda era muito forte. Não que nós não tenhamos que esperar o Senhor hoje, todos os dias, nós devemos esperar o dia do Senhor como se fosse hoje, sim. Mas o problema é que o reflexo dessa esperança na vida deles estava provocando algumas atitudes que estava trazendo até mesmo um escândalo diante da comunidade. A igreja estava sendo escandalizada, o nome de Cristo estava sendo escandalizado por causa da postura deles diante dessa expectativa. Uma coisa é esperarmos o dia do Senhor, outra coisa é agirmos como se não fôssemos mais desse mundo, no sentido de não pertencer e não sermos mais cidadãos e socialmente viver de uma forma desordenada. Isso é que é um erro. E Paulo vai ter que trazer clareza de alguns eventos escatológicos para demonstrar para eles que eles estavam errados, que a atitude deles não estava correta. Ao encontrarmos aqui uma igreja que está orientada, que está mal orientada ali pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres, Paulo agora se vê na necessidade de corrigir esse ensino. Paulo vai corrigir esses ensinos com as suas cartas, Paulo vai orientar os irmãos, vai fortalecer a fé deles e vai chamar a atenção, a responsabilidade da prática e da verdadeira prática da fé cristã. Qual que é a motivação dessa segunda carta?
A primeira carta, Paulo vai trazer consolo. Lembra que eles não sabiam muito a respeito da ressurreição dos mortos, estavam sendo enganados com falso entendimento de que aqueles que morreram, mesmo morrendo em Cristo, eles não participariam do arrebatamento. E esse ensino continuava a perseguir a igreja. Era um falso ensino, continuava a perseguir aqueles irmãos. Os falsos mestres continuavam dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. E aí, além da questão da ressurreição dos mortos, agora alguns estavam entendendo que Jesus já tinha voltado e alguns deles não participaram do arrebatamento. Então, alguns desses irmãos começaram até mesmo a atrapalhar a vida da igreja, entendendo que Cristo já tinha voltado e muitos deles não precisavam sequer participar da liturgia, do culto, da adoração, porque tudo aquilo para alguns era em vão e passaram a viver de forma desordenada, fazendo assim, atrapalhando ali a vida da igreja, o trabalho dos apóstolos, a manifestação do Espírito Santo ali na vida cotidiana da igreja. Paulo vai precisar o quê? Reforçar a fé deles, com uma teologia sólida, uma escatologia equilibrada, trazendo a consciência deles de que sim, Cristo ainda não tinha voltado. E Paulo vai começar a carta com uma oração de encorajamento, trazendo uma firme correção dos erros daqueles irmãos. Aqui no capítulo 2, no capítulo 1, no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 4 ao 5, ele vai dizer assim: por isso nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é prova do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual estão sofrendo. Paulo está dizendo assim que a fé daqueles irmãos era elogiada em todas as igrejas que ele passava, em outras regiões que ele passava. E que isso era um exemplo e uma demonstração de fé. E que essa fé que eles guardavam no coração era considerada digna do reino de Deus. E que Deus considerava o sofrimento deles. E que prova de que o juízo de Deus, isso é prova do justo juízo de Deus para com eles. Que Deus estava guardando um juízo justo para com eles. Por causa de quê? Por causa do comportamento deles, o sofrimento deles, o sofrimento daqueles irmãos não estava provocando a apostasia. Não, muito pelo contrário, muitos deles permaneciam na fé. E isso é evidência de uma fé autêntica, de uma fé viva, a ponto de ser elogiada em outras igrejas. Ele lembra que Deus é aquele que permite a perseguição. Mas esse Deus que permite a perseguição, esse Deus também trará juízo àqueles que estão perseguindo a sua igreja. E Paulo vai dizer que algo vai acontecer com aqueles que perseguem a igreja. E Paulo aqui no capítulo 1, no versículo 6 ao 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 9, vamos ler aqui uma parte. Ele diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação. Olha só no versículo 6. Aqui no versículo 7, olha só o que ele diz. Versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, e punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando com clareza o quê? Que Cristo vai voltar e ele vai dar descanso aos justos, mas trazer juízo para os ímpios. Isso vai corrigir um problema, uma ideia de que Deus estava passivo às injustiças do mundo. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que Deus está guardando juízo para aqueles que estão causando problemas na igreja, mas Paulo vai dizer que aqueles que permaneciam em fé, aqueles que estavam não estavam se apostatando da fé,
esses também teriam um juízo de Deus, teriam a justiça de Deus, não o juízo de Deus, mas a justiça de Deus ao seu favor. E aqui no capítulo 2, versículo 1 ao 2, Paulo vai explicar algo sobre o dia do Senhor, principalmente orientando a respeito desse falso ensino de que o dia do Senhor já tinha chegado. Ele diz assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a sua reunião com ele, qual a reunião que ele fala? Justamente o arrebatamento da igreja, que é a reunião com Cristo nos ares. Ele fala assim, pedimos a vocês, versículo 2, que não se deixem abalar facilmente no seu modo de pensar, nem fiquem alarmados, quer por epístola, quer por palavra, quer por carta, como se tivesse sido enviada por nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Acontece que naquela época, alguns estavam publicando cartas de Paulo ali em Tessalônica, na igreja dos Tessalonicenses, dizendo que essa carta era de Paulo. E Paulo tinha escrito uma carta dizendo que o dia do Senhor já tinha vindo e que eles haviam ficado. Isso vai gerar pânico, isso vai gerar confusão, medo e uma desordem naquela igreja. E Paulo vai escrever ali a sua carta para corrigir esse engano e essa doutrina escatológica totalmente errada. Eles estavam sendo convencidos de que o arrebatamento já tinha chegado, que já tinha acontecido o arrebatamento, e de alguma forma eles tinham sido deixados para trás. Paulo vai alertar contra esse engano escatológico. E aqui, no versículo 3, ele diz assim, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, ninguém de modo nenhum vos engane. Por isso, porque isso, ou seja, isso que a volta do Senhor não acontecerá sem que antes primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo o seguinte, não pensem que o arrebatamento já chegou, já veio, porque o arrebatamento não vai chegar sem que antes que o arrebatamento venha, aconteça uma grande apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está trazendo um assunto muito forte aqui na escatologia, que é justamente a segunda vinda de Cristo, chamada parousia. Essa segunda vinda de Cristo, Paulo está dizendo assim, que ele não virá sem que antes a apostasia aconteça. E que apostasia é essa? É justamente ali a grande tribulação, que é os 3 anos e meio de falsa paz, depois os 3 anos e meio de perseguição contra os judeus e contra a igreja. Paulo está dizendo que Cristo não voltará, sendo que antes vem essa grande apostasia que vai acontecer no império do anticristo e que seja revelado o iníquo. Quem que é esse iníquo? Justamente o anticristo, o filho da perdição. Paulo está esclarecendo que ainda não havia sido manifestado o anticristo e seu império. E o filho da perdição não tinha sido manifesto. Sendo assim, não era possível Cristo ter voltado. Essa grande apostasia, esse desvio da fé, esse esfriamento espiritual também não tinha acontecido. E que eles podiam ficar tranquilos que somente depois da revelação do anticristo e todos esses fatos escatológicos terem sido consumados é que Cristo poderia voltar. E que esses sinais ainda não tinham acontecido. Por isso, Cristo ainda não voltou. 2 eventos que vão marcar a segunda vinda de Cristo. Antes que a segunda vinda aconteça, é justamente essa apostasia e a revelação do anticristo. Aqui no versículo 4, ele expõe o quê? Ele se opõe. E aqui o que Paulo está fazendo? Paulo está expondo aqui e desenhando um perfil do anticristo. E Paulo está dizendo para ele assim, ele se opõe, ele quem? O anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Ele está dizendo que o anticristo vai se exaltar acima de tudo e se opor a tudo que se chama Deus, chegando até se assentar no santuário de Deus, querendo se parecer Deus. Paulo aqui está fazendo uma menção do reinado do anticristo, que vai partir de Jerusalém. E Paulo está ensinando que ele vai se assentar ali no trono de Jerusalém, vai comandar algumas nações de lá. E o império do anticristo vai se manifestar. E isso não havia acontecido. Se tivesse acontecido, eles saberiam. Paulo está explicando
que o anticristo se opõe a Deus, que ele se exalta como Deus e que ele vai querer se parecer com Deus antes mesmo da volta de Cristo. E ele diz: se isso ainda não aconteceu, é claro que Jesus ainda não voltou. Ele vai ensinar que o espírito do anticristo já está operando. Ele no versículo 7, no versículo 8, vai dizer, ó, o espírito, ele não se manifestou, mas o espírito dele já está operando. E Paulo chama isso de o mistério da iniquidade, ou seja, o ministério da iniquidade já está operando. Olha só, versículo 7 e 8. O mistério da iniquidade, em algumas versões vai dizer ministério, o mistério da iniquidade já está em ação. Somente espera ser afastado daquele que o detém. Então será revelado o iníquo, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. Sopro da sua boca aqui está falando menção à palavra de Deus, que o próprio Jesus vai descer e com o sopro da sua boca, como diz em Apocalipse, com a espada vai sair da sua boca e vai matar o anticristo, e ele vai inaugurar o lago de fogo, o anticristo e o falso profeta. E a manifestação final de Jesus vai acontecer justamente nesse dia. Aí Deus vai tomar ali o controle do império, vai acabar com o controle do império do anticristo, vai destruir o anticristo com uma só palavra. E Paulo está ensinando isso. Paulo está ensinando que essa escatologia que eles estavam aprendendo ali estava errada. E Paulo vê a necessidade de explicar essa escatologia verdadeira para que os tessalonicenses não perdessem a esperança. Olha só, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ouvimos que alguns entre vocês vivem ociosamente intrometendo-se na vida alheia. E tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Paulo está dizendo para eles, voltem à vida cotidiana de vocês. Está tudo debaixo do controle de Deus. E Paulo vai orientar aqueles irmãos, por quê? Por causa dessa falsa expectativa, essa falsa esperança, muitos tinham até mesmo de parar de trabalhar. Paulo vai ter que trazer orientações básicas, vai dizer assim, olha, quem dentre vocês não trabalha, também não coma. Se alguém não quer trabalhar dentre vocês, também não coma. Paulo está trazendo o quê? A vida, estimulando a vida cotidiana normal. Paulo está estimulando a volta à normalidade. A esperança no futuro precisa ser equilibrada, com responsabilidade e prática. E ele vai encerrar dizendo que os irmãos devem afastar-se de quem vive de forma desordenada. É assim, vivendo de forma equilibrada, crendo na palavra do Senhor, mas tendo responsabilidade e sem escandalizar o nome de Cristo, com a nossa forma de viver. Paulo vai fechar dizendo assim, eu, Paulo, escrevo essa salvação de próprio punho. Esta é a marca de todas as cartas, assim escrevo. Justamente Paulo vai ter que reforçar que é ele que está escrevendo. Ele escreve de próprio punho, para que aqueles irmãos não sejam enganados com falsas cartas de alguns falsos mestres que tinham se insurgido naquele lugar. Cartas até mesmo com o nome de Paulo, que estava circulando ali em Tessalônica. E essa aqui é a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fala muito sobre a escatologia, a esperança de Cristo, a manifestação do anticristo e também sobre a vitória de Cristo sobre todo o mal. Mas o mais importante é que a mensagem aqui é que eles se mantenham na fé em Deus e na esperança da verdadeira volta de Cristo. E que esse dia nós também possamos esperar com toda a fé e esperança. Amém? Que Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui com mais uma aula da nossa formação teológica. Que Deus abençoe você.